Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil, em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, Serra Gaúcha, iniciamos mais uma noite de trabalhos em benefício nosso e ao benefício de tantos. Hoje nós teremos a palestra com a Samira, comentário sobre a reencarnação, o perdão de Deus. Mas antes de passar a palavra da Samira, eu gostaria de convidar o nosso querido amigo Edson para proferir a prece de abertura. Por gentileza, Edson. Então, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao plano espiritual superior, aos espíritos de luz e a Jesus, nosso Mestre, para que nos dê, nessa noite, uma palestra que traga esclarecimentos e luz à nossa vida. Que possamos ser os mensageiros da luz no mundo conturbado que vivemos. Abençoa, Senhor, o nosso momento de estudo, abençoa todos os amigos e irmãos que estão aqui e a todas as famílias, respectivamente. Faz-nos merecedores, Senhor, da vossa misericórdia por nossas palavras e atos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Edson. Então, eu passo a palavra agora à Samira, para que ela nos apresente, então, a reencarnação é o perdão de Deus. Samira, a palavra é sua. Boa noite a todos, que possam os benfeitores amigos, em nome de Jesus, nos envolver nessa noite. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje é reencarnação, é o perdão de Deus. É assim que nós conseguimos entender essa bondade da misericórdia divina de nos proporcionar tantos e tantos gestos de amor diante das nossas faltas. Então, como nós sempre fazemos, vamos pedir, então, licença de vocês para compartilharmos uma tela onde nós vamos projetar algumas das nossas lâminas. É claro que neste período tão curto nós não conseguimos trazer uma abordagem total sobre a reencarnação, mas nós vamos aqui abordar este aspecto da reencarnação como sendo o perdão de Deus. Nós lembramos do que nos falou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém verá a luz do céu se não nascer de novo. Então, quando nós entendemos essa exortação de Jesus, essa explicação, esse esclarecimento, nós vemos como ele já vinha nos alertando sobre a necessidade de nós reencarnarmos para chegarmos à perfeição, isto é, para chegarmos ao céu. E não esse céu limitado como um lugar que nós já sabemos que não existe, mas o céu que é o encontro da nossa consciência com Deus, porque quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós veremos a Deus. Este tema, então, nós retiramos, basicamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós nos propomos às terças-feiras trazer, sempre uma citação do Evangelho, porque a nós parece que a campanha mundial é de tirar Jesus do coração dos homens. E por isso nós intensificamos as nossas atividades doutrinárias, trazendo sempre as palavras do Mestre. E por isso nos utilizamos
das explicações da doutrina espírita e, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos encontrar esse tema, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, no capítulo 4º, onde nós vamos encontrar todos esses temas: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência nos rompe. Depois tem as instruções dos espíritos, os limites da encarnação e necessidade da encarnação. É claro que nós não abordaríamos todos esses temas, mas deixamos aí para aqueles que quiserem complementar a exposição da noite de hoje. Então, vejamos. Há uma necessidade de nós fazermos uma diferenciação que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 deste capítulo 4º, que vai justamente classificar o que é ressurreição e o que é de reencarnação. E nós trazemos exatamente como a doutrina entende esses dois conceitos. Ressurreição é o retorno do espírito à vida no corpo que morreu, isto é, no mesmo corpo. Nós sabemos que, pela ciência, não existe a morte da matéria ser trazida à vida novamente. Então, este conceito que tinham antigamente de que a ressurreição é o retorno do espírito àquele mesmo corpo, isso perante a ciência não se confirma. Então, nós, como somos dotados de uma doutrina, estudiosos de uma doutrina, que usa a razão como base do nosso entendimento, nós não podemos ferir o que a ciência nos traz e o que a ciência já comprovou. Então, aquele corpo que morreu já se decompôs e já formatou novos corpos. Enquanto que reencarnação é o retorno do espírito à vida física em um novo corpo. Isto é, um corpo diferente daquele anterior, isto é, um corpo moldado de acordo com as necessidades que serão desenvolvidas por aquele espírito naquela vida física. Então, reencarnação, quais os conceitos que nós trazemos à luz da doutrina espírita? É uma lei natural criada por Deus, é a manifestação da justiça e da misericórdia divina. Por quê? Porque, sendo lei natural, isto é, estando em a natureza e estando para todos os seres da criação, os seres na fase hominal, nós vamos ver que faz parte da justiça e da misericórdia divina, uma vez que nós sabemos que Deus nos criou a todos iguais e semelhantes na condição de espíritos simples e ignorantes. Simples no que se refere à moral e ignorantes no que se refere ao intelecto. Então, todos nós fomos criados iguais por Deus. E por isso a reencarnação se manifesta como a sua justiça e a sua misericórdia divina. Reencarnação, então, é o retorno à vida física para recapitular e reaprender. Recapitular no sentido de fortalecer aqueles conceitos que nós já temos em nós e reaprender novos conceitos que não aprendemos anteriormente. E, por último, a reencarnação, e aqui é a minha interpretação pessoal dos estudos que eu tenho, e eu sei que isso é compartilhado com muitos espíritas, é a reencarnação como sendo o perdão de Deus. Por quê? Porque Deus entende que cada equívoco nosso, cada erro, faz parte da nossa condição de aprendiz. Como ele nos criou simples e ignorantes, ele sabe de antemão que todos nós vamos errar,
que todos nós vamos nos equivocar. E como ele não nos julga pelo fato que Deus é amor, ele nos permite retornar à vida física e tentar consertar ou tentar aprender tantas vezes quantas forem necessárias para que nós assim venhamos a nos tornar espíritos puros e chegarmos de novo à casa do Pai. Então, quando nós falamos em perdão de Deus, vai exatamente ao contrário daquelas doutrinas que pregam que simplesmente bastaria orarmos, pedirmos perdão a Deus e as nossas faltas estariam liquidadas, os nossos débitos estariam pagos. Seria muito fácil, é óbvio, mas nós sabemos que Deus criou leis permanentes, imutáveis para todos os universos. E estas leis, elas, uma vez infringidas pelas nossas ações, pelos nossos atos, estas leis têm que ser reparadas pelo indivíduo faltante, isto é, aquele que errou deve consertar a sua caminhada. E estas leis não se modificam. E como nos foi colocado em O Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão na nossa consciência, na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver que, se Deus nos criou simples e ignorantes e nos punisse por nós errarmos, ele estaria sendo muito mais inferior a nós mesmos que perdoamos. E quando Jesus esteve conosco, nos trazendo os ensinamentos de Deus, Jesus disse que nós devemos perdoar não 7 vezes 70, mas, desculpe, não 7 vezes, mas 7 vezes 70 vezes. Isto é, infinitamente. Então, se Deus, infinito em todas as qualidades, fosse inferior a nós, que Jesus veio pedir que nós perdoássemos, Deus não seria Deus. Então, Deus nos perdoa, nos dando oportunidade de refazermos aquilo que fizéramos erradamente. E por isso, ele permite que nós venhamos a habitar corpos novos, em existências novas, naquele núcleo que outrora fomos algozes ou vítimas de maus tratos, de situações que, com o passar do tempo, nós já não faríamos mais. Então, este perdão de Deus, ele é nesse sentido. Não é que Deus nos perdoa simplesmente. Deus, ao estabelecer leis que estão na nossa consciência, nós, uma vez desencarnados, entrando em contato com a nossa consciência, vemos onde nos equivocamos e pedimos nova oportunidade para refazermos os equívocos. E Deus, na sua infinita bondade, diz sim, vai e faz de novo. Vê se nessa vez não vais errar, Samira. E assim, ele nos permite vir todas as vezes que nós necessitarmos. Então, se houvesse apenas uma vida e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, por que então alguns nascem com mais condições para atingir esse objetivo do que outros? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer junto com aqueles que professam doutrinas não reencarnacionistas. Por quê? Porque eles entendem que, tendo apenas uma única vida, esta vida leva ao ponto de buscar a salvação.
Mas aí nós fazemos a nossa reflexão. Algumas pessoas têm mais condições de buscar essa salvação do que outras. Então, que bondade, que justiça, que misericórdia divina haveria nisso? Como podemos explicar indivíduos que morrem em tenra idade sem terem condições de nem fazer o bem, nem fazer o mal? Como comparar o indivíduo que teve uma única vida de apenas um dia ou uma hora, em comparação com indivíduos que viveram 60, 70, 80, 100 anos? Então, nós temos que partir sempre de um Deus infinitamente bom e justo. E na sua justiça, a misericórdia é para todos os seus filhos. Não há eleitos de Deus. Todos nós somos seus filhos muito queridos. Por isso, as oportunidades são iguais. Então, a reencarnação está presente na cultura dos povos antigos, nos livros sagrados do Antigo Testamento, sendo confirmado pelos profetas, por Jesus e também pelo Espiritismo. E aqui nós fazemos uma ressalva quando nós falamos que a reencarnação está presente na cultura de povos antigos. Nós vemos que até hoje existem povos que se utilizam da reencarnação. Mas a única doutrina cristã que utiliza-se da reencarnação é o Espiritismo, como proposta de progressão do espírito. Porque existem doutrinas, principalmente a do Oriente, que se utilizam do princípio da reencarnação, mas que adotam o que nós chamamos de metempsicose, isto é, o indivíduo pode, numa reencarnação posterior, vir reencarnar num animal ou numa condição de espírito inferior. Todos nós que estamos nessa sala já sabemos que o espírito não retrograda, a lei é de progresso. Então, essa metempsicose não é utilizada no conceito de reencarnação dentro do Espiritismo. Então, é simplesmente utilizada a reencarnação ou palingenesia, isto é, sempre na condição do progresso, porque a lei é de progresso e esta lei está atuando sobre todos os seres, inanimados e animados. Então, tudo progride, os mundos progridem, os espíritos progridem. E a reencarnação, ela justamente é uma lei biológica que vai trazer a progressão do espírito. Reencarnação, então, é uma lei da natureza. Existe o livro do Dr. Décio Andoli, que ele já traz os fundamentos como uma lei biológica. E aqui nós trazemos como uma lei da natureza, porque, estando na natureza, atinge a todos nós. Vejamos, então, a reencarnação no cristianismo, porque ela sempre existiu desde o Velho Testamento, que aqui eu não trago, mas eu trago os fundamentos da reencarnação no Novo Testamento. Então, nós vamos ver em diversas passagens, diversos registros dos evangelistas. Quando a pergunta de Jesus aos discípulos: quem dizem que eu sou? Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Vejam só. Todos esses viveram antes de Jesus. Então, como eles estariam falando de João Batista, de Elias e de Jeremias, se não fosse para dizer que Jesus seria uma reencarnação desses? Então, continua. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele pergunta a Pedro. Simão Pedro
tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então vejam só como entre os apóstolos, como entre os judeus, era absolutamente natural se pensar que Jesus poderia ter sido a encarnação de qualquer um dos profetas. Mas Simão Pedro define exatamente quem é Jesus: Filho de Deus vivo, o Cristo. Jesus ainda pergunta aos seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Jesus lhe respondeu: eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista, que foi Elias reencarnado. Então, para eles, era absolutamente natural se falar em reencarnação. E realmente, João Batista era Elias reencarnado. E por isso também ele foi decapitado, porque Elias também, na sua época, decapitou. Então, assim vocês veem como nós, muitas vezes, pedimos para vir numa nova encarnação, padecer daquilo que provocamos nos outros, para aprendermos a lição e não praticarmos mais. O caso de Elias, que decapitava, veio João Batista decapitado. Então, assim, nós vemos que entre os discípulos, numa conversa com Jesus, era absolutamente natural se falar de reencarnação. Na transfiguração do Tabor é um outro exemplo da reencarnação no cristianismo. Quando eles subiram no Monte Tabor, Jesus, Pedro, João e Tiago, nós vamos ver que eles viram quem? Jesus, ladeado por Moisés e por Elias. Ora, Moisés já havia vivido 1.400 anos antes de Jesus, e Elias 500 anos. Então, vejam só, quando Jesus desce, Pedro pergunta se era válido. Mestre, quereis que eu vos faça 3 cabanas, uma para Moisés, uma para o Senhor e outra para Elias? Tendo a certeza de que ali eles estavam. Então, foi a mediunidade que os vira eles nessa transformação, mas já materializados. Então, vejam como a mediunidade também possibilitava a visualização do mundo espiritual superior, no caso, mas que traria também de volta aqueles luminares que faziam parte também da vinda do Cristo para a Terra. Mas a passagem cristã que eu mais gosto, que traz esclarecimento total, é Jesus com Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos era um doutor da lei e ele trabalhava entre os fariseus e era um senador dos judeus. Ele veio à noite ter com Jesus e disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Nicodemos, aí Jesus fala que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. E Nicodemos pergunta: mas como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer de segunda vez? Jesus lhe diz: se um homem não renasce da água e do espírito,
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aqui, então, nós vemos já Jesus tentando explicar para Nicodemos a diferenciação. E Nicodemos ainda pergunta, mas como pode isso fazer-se? E Jesus lhe responde, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão o que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Quando Jesus, e a mensagem, segundo o relato de João, é bem maior, quando Jesus fala do corpo, que vem do corpo, mas o espírito não procede de outro espírito, e sim vem conforme, como ele diz, da onde sopra o vento, porque ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Então, aqui Jesus já estava fazendo uma distinção entre o corpo e o espírito, indicando que o corpo gera o corpo, mas não gera o espírito que é criado por Deus. Então, quando os pais geram um filho, eles geram apenas o corpo físico para que aí habite o espírito que não se sabe de onde vem. Pode ser muito mais evoluído que seus próprios pais, pode ser muito menos evoluído. Por quê? Porque ele é criado por Deus e a matéria só gera a matéria. Então, Jesus já vai fazer essa distinção lá há 2000 anos atrás. E parece que nós ainda temos dúvidas quanto à reencarnação. Daí as pessoas perguntam, mas se existia no cristianismo, por que sumiu a reencarnação do cristianismo? E sumiu através do imperador Justiniano I, que através do concílio de Constantinopla, em 525 ou 553, conforme a origem da literatura que se busca, o imperador Justiniano constituiu o Concílio de Constantinopla, que era a reunião de alguns bispos para justamente retirarem de todas as escrituras a palavra reencarnação. Nós sabemos o porquê, mas algumas pessoas contestam essa origem de por que ele retirou. Simplesmente os registros estão que Justiniano I, através do Concílio de Constantinopla, manda retirar a palavra reencarnação do cristianismo. Eu sempre digo que não é porque se retira a palavra que deixa de existir, né? Ele, como todos nós, vamos reencarnar ainda até nos tornarmos espíritos puros. Então, a reencarnação, ela se baseia em 3 tipos de evidências científicas. Primeiramente, as crianças prodígio, depois crianças que se lembram de vidas anteriores e também indivíduos adultos que, ao fazerem regressão de memória, passam a lembrar-se de vidas anteriores. As crianças prodígio, todos nós já temos grandes exemplos, e ultimamente tem circulado na internet uma criança que tem uma paralisia cerebral não grave, que ela toca um piano de uma maneira surpreendente. Nós, quando falamos de crianças prodígios, vemos eles em todas as áreas, mas principalmente nas artes, na música, nos instrumentos, é que nos chamam muito a atenção, porque são crianças de 2 anos, de 3 anos, que têm uma performance muito adiantada para a sua pouca idade. Então, aonde adquiriram este conhecimento? Se não é nesta vida, tem que ter sido numa vida anterior, porque nós sabemos que
Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Todos nós temos oportunidades iguais. Crianças que se lembram de vidas anteriores são motivos de pesquisas científicas, e isso nós temos grandes pesquisadores, como nós vamos ver, o Dr. Ian Stevenson, ou Ian Stevenson, que faleceu agora em 2007, estudioso das crianças que lembravam de vidas anteriores. Ele escreve um livro, 20 casos de reencarnação, depois de ter estudado mais de 2.000 casos. E ele diz: acredito que, exceto na matemática, nada pode ser totalmente provado em ciência. Entretanto, para alguns dos casos que conhecemos no momento, a melhor explicação que conseguimos é a reencarnação. Há um importante número de indícios e acredito que estão se tornando cada vez mais fortes. Acho que uma pessoa racional pode vir a acreditar na reencarnação com base em evidências. E aqui ele fala totalmente provado, porque se trabalha ainda com reencarnação como uma proposta racional de confirmação com base nessas evidências. Outro grande estudioso que adquiriu todos os estudos científicos do Dr. Ian Stevenson é o pediatra, o Dr. Jim Tucker, e que ele passou a estudar essas memórias recentes das crianças, porque ele teve uma criança que quase se afogou, e ele atendeu no pronto-socorro, e ele colocou a criança no colo e disse assim para ela, quando ela foi reanimada: onde você estava? Onde você estava no período que você estava desacordado? E daí ele lembra e fala de uma outra vida, onde ele esteve justamente visualizando essa outra vida. Então, ele lança esse livro, Vida Antes da Vida, que é uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas. Então, ele como sendo pediatra, ele se dedica justamente trazendo os estudos do Dr. Ian Stevenson, que também neste livro dele, Os 20 Casos de Reencarnação, ele traz o caso de uma gaúcha que lembrava de uma vida passada e de que ocorreu, então, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Também o doutor Ramendras Banerjee, que é o diretor do Departamento de Psicologia da Universidade da Índia, ele faz estudos sobre a reencarnação. Crianças que se lembravam de supostas vidas anteriores. Daí as pessoas perguntavam para ele: mas na Índia, as religiões já trazem no bojo das suas religiões o princípio da reencarnação, mas ele vai mais além, e ele utiliza a proposta reencarnatória nos seus estudos como a proposta da doutrina espírita, sempre numa condição de progresso do espírito. Por quê? Porque as religiões da Índia, principalmente o hinduísmo, acredita que o indivíduo pode regredir e reencarnar como um animal. Já o doutor Banerjee, ele vai buscar o conceito de progresso da alma. Então, quando ele lança o livro dele, em 79, ele já havia estudado mais de 1.100 casos de crianças que lembravam de vidas anteriores, então sugeriam casos de reencarnação. Mas assim, com extremos detalhes. Essas crianças lembravam de todos os detalhes e que puderam ser rastreados, então,
a vida daqueles que eles se referiam de uma vida anterior. Aqui no Brasil, nós temos o doutor Hernani Guimarães Andrade, também falecido no início dos anos 2000, e ele traz, então, 8 casos, reencarnação no Brasil, com todos os detalhes. Para quem se interessar, é um livro maravilhoso que vai, então, trazer todos os detalhes de pessoas que se lembram das suas vidas passadas e que ele pôde fazer o registro. Também, quando nós falamos de memória, regressão de memórias, que são evidências científicas da reencarnação, daí nós vamos lembrar do Dr. Brian Weiss, que teve aqui no Brasil um psiquiatra norte-americano, que ele fazia o estudo dos casos dos seus pacientes, até que ele se depara quando ele pede para uma das pacientes que ela retornasse até o início dos sintomas, e ela retorna 2 vidas anteriores e descreve aquelas 2 vidas, a 2 vidas anteriores, onde ela relata a sua vida como sendo uma escrava no Antigo Egito, e ela passa a trazer informações dela. Ele, não acreditando, ele faz novas sessões e ela traz informações sobre a vida do próprio Dr. Brian Weiss. Então, ele lança esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, depois ele lançou vários livros, ele já esteve no Brasil muitas vezes, e eu recomendo esse livro, é maravilhoso de ler, porque era de uma pessoa que não aceitava a reencarnação e depois da experiência que aconteceu consigo, ele enfrenta todo o núcleo da psiquiatria norte-americana e dá justamente o seu testemunho da reencarnação como uma lei biológica. Então, nós vemos que isto é absolutamente natural que ocorra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nós vamos ver que está inserido, que Kardec coloca, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Muitas pessoas, para contrapor esta espiritualidade baseada na reencarnação, dizem que se nós temos uma única família, nós aí destruiríamos os laços com a nossa família atual. E é o contrário. Por quê? Porque se nós não estamos com os laços fortalecidos com aqueles da nossa família atual, nós justamente reencarnamos para fortalecê-los. E Kardec ainda diz mais, no espaço, os espíritos formam famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, enquanto aqui na Terra nós nos encontramos entre espíritos afins e espíritos contrários, para que aí refaçamos os laços de família, já no plano espiritual, os espíritos se buscam pelas semelhanças das suas inclinações, pelas suas simpatias. Por isso, nós chamamos que as famílias espirituais são as verdadeiras famílias. Então, esses laços de famílias, eles são fortalecidos. Por quê? Porque é no ambiente doméstico que as almas se reencontram sobre variados motivos. Resgate, afeição, missão. O resgate que é a maioria das famílias. E hoje, mais do que nunca, estamos vendo como nós estamos sendo testados no próprio núcleo familiar.
Então, a parentela corporal, ela nos aproxima justamente como parentes. Por quê? Por uma simpatia anterior ou por necessidade de reajustamento. Já a parentela espiritual é aquela parentela que se forma justamente por espíritos que se unem por simpatias de interesses. Pode ser pelo amor ou pode ser interesses de malefício ou assim por diante. Então, há uma necessidade de encarnarmos, porque essa encarnação, sendo o perdão de Deus, nos leva a nos encontrarmos novamente com aqueles com quem fomos feridos ou ferimos. Então, existe um questionamento nesse capítulo 4, que eu gosto muito. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Porque muita gente diz que a encarnação ou a reencarnação é um castigo de Deus. Por isso que nós voltamos para pagar, para sofrer. E assim, Kardec insere essa pergunta e São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, nós não estamos aqui para pagar. Nós estamos aqui para aprender a amar. E vejam essa fotografia, essas duas menininhas gêmeas, Gabriela e Isabela, e justamente vieram juntas por constituírem uma necessidade reencarnatória e elas têm diferentes cores de pele. Então, aí nós vemos que a pele, o corpo, é só um instrumento para os desígnios em execução que cada espírito terá que exercer. Então, existem alguns objetivos da reencarnação. Nós trazemos aquilo que está em O Livro dos Espíritos como objetivos. Primeiro, cooperar com a obra da criação. Por isso que Jesus nos diz: vós sois deuses. Claro que deuses com um desenho pequeno. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque nós somos co-criadores. Nós podemos criar e co-criar exatamente como Deus nos ensinou através de toda a criação. Como nós sabemos que existe no universo espírito, matéria e Deus acima dos dois, nós podemos ajudar na obra da criação. Daí as pessoas dizem: nossa, mas como que nós vamos criar? Até quem gera o corpo, o pai e a mãe, ajuda na obra da criação, criando exatamente o corpo para que o espírito venha e possa executar a sua tarefa de evolução. Então, nós estamos sempre cooperando na obra da criação. A segunda, adquirir experiência através das provas que enfrenta. Veja só, essa experiência que se transmite como provas ou como testes, elas são necessárias para o nosso conhecimento. Como nós fomos criados simples e ignorantes, nós precisamos adquirir experiência através das provas, através dos testes que nós enfrentamos, sejam provas materiais ou morais, como as provas do desenvolvimento das nossas virtudes, da paciência, da tolerância, da indulgência e assim sucessivamente. Também nós podemos reencarnar para expiar, isto é, tirar de dentro, expiar, de dentro para fora. Piar é trazer o melhor. Então, para que nós venhamos a trazer o melhor de nós, porque no passado nós erramos. E nós sabemos que todo erro traz
consequência. E essa consequência é para aquele que errou. Portanto, todo aquele que errou precisa reparar o seu erro diante das leis. Então, a reencarnação visa também expiar erros do passado. E, por último, a reencarnação nos propicia progredir sempre. Se nós não reencarnássemos, isto é, se nós não estivéssemos na matéria física, sob todo o guante da matéria física, que nos limita os poderes do espírito e que nos limita algumas ações quando esta matéria está lesada, por exemplo, quando eu reencarno com uma disfunção cerebral, o espírito tem condições de se expressar, porém, encontra um cérebro, como nós vimos ontem com a doutora Irvênia, que não consegue expressar a mente e, portanto, fica limitado. Então, nós viemos para a vida física para progredir sempre. Porque, como os benfeitores dizem, a vida verdadeira é a vida do espírito. Nós reencarnamos, isto é, habitamos um corpo físico para acelerar a nossa progressão, a nossa evolução. E muitos de nós chegamos aqui e reclamamos das situações que nos ocorrem, das situações que nós vivenciamos e nos paralisamos. Perdemos o tempo de progredir. Então, existem os institutos no mundo espiritual que preparam a nossa reencarnação. A espiritualidade mantém equipes que amparam e orientam os espíritos reencarnantes. Por quê? Porque se nós somos espíritos evoluídos, nós planejamos os assuntos que mais necessitamos para evoluir. Porém, se ainda não somos, como eu, espíritos evoluídos, nós necessitamos dos benfeitores, dos espíritos superiores, que nos orientam quais os tipos de problemáticas que iremos enfrentar, porque esses podemos dar conta. E aí podemos, então, sairmos exitosos da encarnação. Porque ninguém reencarna sem chances plenas de êxito. Pode não conseguir, porque não quer, porque achou melhor deixar para a próxima encarnação. Mas eu sempre uso a frase da doutora Ercília Zilli. Nós, hoje, estamos no nosso melhor momento espiritual, com todas as condições necessárias para superarmos as nossas dificuldades. Então, não percamos tempo. Vamos sair exitosos da nossa encarnação. Porque quando nós estivermos no mundo espiritual, nós não saberemos quando será a nossa próxima reencarnação. Você sabe que existe 3, 4, 5 ou mais vezes o número de espíritos que gravitam ao redor da Terra do que aqueles aqui reencarnados. Então, a probabilidade de nós reencarnarmos em seguida é menor do que nós já aproveitarmos essa encarnação e utilizarmos da nossa possibilidade de sairmos exitosos dessa reencarnação. Aqui eu trago para vocês 2 exemplos de filmes. Minha Vida na Outra Vida, que é um filme onde uma mulher... os 2 são casos verídicos, mas já existe este filme para ser visualizado. Os 2 têm no YouTube. Minha Vida na Outra Vida é de uma mulher que ela é norte-americana e ela engravida do seu 2º filho, e quando ela está grávida, ela passa a ter sonhos muito reais. E ela fala para a mãe dela o que ela vê nos sonhos, e a mãe dela mostra-lhe
alguns desenhos que ela fazia quando era pequena, que eram os desenhos que ela vê em sonho. E ela aí passa a se interessar por aquilo, e ela tem essas lembranças de uma outra vida, e ela vai atrás, e essa outra vida que ela teve foi na Irlanda. E ela vai para lá e busca, então, os elementos, os indivíduos que viveram com ela numa outra vida. Vale muito a pena vocês assistirem, tem a duração de 1h30, mais ou menos, é um drama, mas é um drama com um final feliz. Então, vale muito a pena assistir. E este outro filme, A Volta, é a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr., que era um menino de 2 anos, que ele tem um terror noturno, e a mãe busca informações, e ele começa a falar de todas de uma vida anterior, que ele era um piloto de avião na Segunda Guerra Mundial. E o pai, totalmente desacreditando dessa história, mas muito voltado para a ciência, vai com a mãe e buscam, então, essa vida no passado desse menino, do James. E ele, então, reconstrói a sua vida passada, e tem aí a explicação por que ele vem com essas lembranças. Nós sabemos que todos que têm essas lembranças, eles têm uma finalidade útil. Normalmente, eles reencarnam em seguida da sua última vida, e por isso lembram, mas porque tem uma finalidade útil para essa lembrança. Então, fica aqui a dica para que vocês busquem. A Volta também tem em livro, se vocês quiserem, é esse mesmo título. Mas existe no YouTube o vídeo, tanto um quanto outro. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre é uma lei. Esta frase, cunhada por Allan Kardec, para nós diz muito, porque para nós significa exatamente o perdão de Deus. Deus não nos julga, não nos pune, não nos castiga, não está nos observando atrás da porta. Deus é amor, mas Deus criou leis. E ao nos criar simples e ignorantes, ele sabia que nós, na condição de aprendermos tudo de todas as ciências, precisaríamos de muitas vidas. E ele nos dá a reencarnação como o seu perdão. Então, assim, nós lembramos que Jesus é a nossa Páscoa, porque Jesus, na condição de espírito perfeito, encarna no planeta e não reencarna. Ele, na condição de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já adquiriu todos os conhecimentos, porque ele já tem toda a aprendizagem possível. Mas ele encarna, e para não passarmos em branco essa data, que é a Páscoa, que se comemora no próximo domingo, nós trazemos essa imagem da cruz sem Jesus crucificado. Eu lembro do tio Peri, que era um querido orientador nosso no início da nossa caminhada espírita, que ele dizia: não lembrem de Jesus na cruz. É preciso retirar Jesus da cruz, porque Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa libertação. Então, para comemorarmos esta data, eu trouxe um pequeno trecho de Humberto de Campos, do Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo A Última Ceia. O item deste livro é o capítulo 25. E diz assim: reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa,
como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Claro que Jesus sabia, né? Quinta-feira Santa. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos paradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificam com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai, a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Aqui Jesus, então, falando nesse trecho, exatamente que ninguém é privilegiado. Até os apóstolos padeceram, até Jesus padeceu, mesmo sem ter o que padecer, através da insânia dos homens, através da loucura dos homens. Mas ele está falando para nós, para que nós nos mantenhamos firmes, mesmo diante do abandono, da ingratidão e do desentendimento dos nossos entes queridos, mais queridos, que é o que hoje nós estamos vendo. Por quê? Porque cada um deve firmar-se no caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés,
deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, meus queridos amigos, para encerrar a nossa fala da noite de hoje, lembremos que se nós estamos reencarnados nesse período de transição, de final da transição planetária, onde parece que todos os valores estão de cabeça para baixo, onde parece que os princípios morais trazidos por Jesus estão sendo banalizados, nos mantenhamos firmes e fortes, como Jesus nos ensinou nesta última ceia. Tomemos para nós este diálogo, como se fôssemos exatamente os seus amados 12 discípulos, porque aí nós teremos compreendido o porquê estamos reencarnados aqui e agora. Feliz Páscoa a todos. Muito obrigado pela atenção e que estejamos todos felizes por estarmos reencarnados uma vez mais. Obrigado, Samira, por essa grande reflexão, nos trazendo a reencarnação e nos trazendo Cristo para que Ele purifique os nossos corações. Então, com esse agradecimento, vamos interromper, então, nesse momento, a primeira etapa dos trabalhos da noite.